Bom, então a gente vai dar início agora a segundo mês de profissões. Vou estar chamando aqui os profissionais da área que foram votadas hoje, só para dar uma pincelada. A gente foi feito por meio de votação. As áreas receberam foram de engenharia civil e ciência da computação. Então, para os profissionais da área, vocês chamam aqui a Sandra Rosa, da parte de engenharia. E o Jorge Lozano, na parte de ciência da computação. A gente vai iniciar da seguinte forma. Cada um vai falar um pouco de si, vai se apresentar, falar seu estado civil. Aí eu vou falar quanto tempo está no ramo, e também por que eles escolheram essa área, vai ser como eles irão se apresentar. Depois disso, eu estarei fazendo mais duas perguntas para estar abrindo, e depois a gente abrirá um fórum aí, discussões de o que o povo quiser perguntar, só que não vale alguns tipos de perguntas. Quais tipos de perguntas não valem? Perguntas nas quais vocês contratariam mesmo para fazer isso. Vou conseguir um negocinho lá no fundo, faço de jogo em baiano, deu vírus lá no computador, o que eu posso fazer? Qual é o antivírus, entendeu? É só sentir. Pode, ele vai passar o orçamento, vai passar orçamento. Bom, então, agora eles podem se sentar, então. Aí agora, eu vou passar o microfone para o Eduardo, que vai se apresentando, depois da Sandrinha, aí eu vou estar fazendo as perguntas para iniciar, ok? Bom, boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Eduardo Lozano, eu tenho 34 anos, sou natural de Andradas, trabalho há quase 17 anos na área de informática. Desses 17 anos eu cuido da parte de TI da Prefeitura Municipal de Andradas há 13 anos e sou funcionário contratado da Prefeitura desde 2006. Sou casado, tenho um filho de 15 anos, chamado Thales, que não é Roberto, que não segue a área, não decidiu ainda o que vai fazer da vida, mas provavelmente arquitetura, engenharia, alguma coisa desse tipo. Eu tenho costume de dizer que eu sou extremamente apaixonado pelo que eu faço. Eu gosto muito da minha profissão, gosto muito de trabalhar com informática. A informática, por diversas vezes, é uma área bastante cansativa, principalmente o psicológico da gente. Tem visto ser, tem problemas que te cansam profundamente, mas mesmo assim eu não perco o amor da minha profissão. É uma profissão bastante, como é que eu posso dizer, bastante recompensadora, assim, não só financeiramente, mas é muito gratificante você ver um determinado problema resolvido, um determinado projeto ser concluído. Então eu gosto muito do que faço. Gosto muito da área de informática, é uma área que está em franca expansão. Hoje tudo precisa de informática, desde o comércio mais simples, tem um computador, tem um cadastro de clientes, uma coisa, até grandes empresas, grandes corporações. Acho que é isso que eu tinha para apresentar a princípio. Vou passar agora para a Sandra para você apresentar. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Sandra, Sandra de Cássia Lopes, meu nome. Eu sou casada, meu esposo também é da área, eu sou engenheiro civil, eu sou formada há 15 anos já, E meu esposo também ele é técnico em edificações, o Eliseu, tem algumas pessoas que conhecem ele, ele trabalha comigo.
E é muito importante a vida dele, né, assim, no dia a dia, trabalhando junto comigo. E eu tenho uma filha, agora amanhã ela vai fazer 7 meses também, que é uma bênção muito grande, né, na nossa vida. E a gente está muito feliz. E por isso, né, por Deus ter abençoado a gente agora com essa criança. Ela chama Heloísa. E, assim, eu escolhi essa profissão, foi meio que eu queria fazer mesmo engenharia química. Eu amava química, eu fiz o curso técnico de química em Pós-Caldas, no Colégio Pelicano. E eu estudei lá e eu, assim, por 3 anos, e os 3 anos eu fui a melhor aluna de química. Eu ia dar uma medalha, sabe, o mérito, foi legal fazer engenharia química. Aí, só que eu pensava assim, eu acho que eu vou ficar aqui por perto mesmo, eu não queria sair, porque eu pensava assim, a melhor escola que tem em São Carlos, né? Na Faculdade Federal, em São Carlos e tal. Mas eu estava assim, tinha umas pessoas que estudavam comigo química e falavam assim, é muito ruim morar na casa de parente, eu sair fora para estudar, não sei o quê, e começaram a falar isso na minha cabeça. Eu acho que eu vou estudar alguma coisa aqui perto. Aí eu comecei a fazer engenharia civil. Aí eu vi, porque falaram para mim assim, se você fizer os 2 primeiros anos, é igual para todas as engenharias, depois você decide o que você vai fazer, né? Aí eu comecei a fazer engenharia e realmente eu comecei a gostar. Nossa, eu achei maravilhoso, eu me encontrei, na verdade, né? Que nem o Eduardo falou, que ele ama a profissão dele e eu falo para vocês, eu amo a minha também. E assim, engenharia, depois a gente vai estar falando, mas exatas mesmo, bem diferente de arquitetura, porque eu também fiz uma pós-graduação em arquitetura de interiores. Então é bem diferente um curso do outro, completamente diferente. Engenharia é física, pura física, matemática, e arquitetura já é mais humana, sabe? Aquela coisa de filosofia, que o cara chega e fica filosofando e tal. Mas as 2 áreas, né? Porque assim, o que acontece no Brasil? Há pouco tempo que a área de arquitetura começou a crescer, né? Então faz pouco tempo, na verdade, que tem bastante arquiteto. Antes era mais engenharia civil e tal. Então os engenheiros civis, eles têm bastante ideia da parte também de arquitetura de uma certa forma geral. Mas agora, o que está acontecendo? Agora realmente está cada um ficando mais na sua área, né? Então a faculdade hoje está cada um voltando mais, se fechando mais para a sua área. Por exemplo, hoje você vai fazer uma coisa grande, uma casa aí, por exemplo, todas as minhas obras, por exemplo, mais de 100 metros, tem um engenheiro elétrico, né? Eu não gosto de assumir parte elétrica, né? Por quê? Porque hoje quem estuda isso faz 5 anos de faculdade, é um engenheiro elétrico, então ele tem conhecimento suficiente para isso. E a área de engenharia é um leque muito grande, né? Você lida com muita coisa. E, assim, a engenharia, aí eu comecei a fazer a faculdade, amei, gostei, graças a Deus, sabe, assim, eu me sinto realizada, me sinto feliz hoje nessa área. Uma pergunta que eu ia... eu vou responder. Uma pergunta que eu ia fazer para cada um, a Sandra já falou um pouco, já que eu ia perguntar, tem muito, mas eu acho que você pode acrescentar um pouco sobre a minha pergunta. Que hoje tem alguma dúvida em comum. Qual é a diferença entre o arquiteto e o engenheiro civil? Acho que você pode acrescentar um pouco. Isso é importante falar, né? Até porque, então, gente, para vocês verem que Andradas é muito legal, porque aqui em Andradas agora tem o CREA, né? Vocês sabem disso. Por que tem o CREA aqui? Porque os engenheiros e arquitetos de Andradas, a gente começou, antes a nossa profissão não tinha valor, na verdade, era bem civilizado. Eles achavam que a gente era um simples desenhista, sabe? E desenho não tem valor nenhum. Desenho, eu comecei nessa época, 15 anos atrás, não tinha valor. Gente, faz simplesmente, quer ver? Vou falar para vocês, acho que mais ou menos desde 2005, mais ou menos, que a profissão nossa começou a ser valorizada, porque, assim, existia, quando eu me formei, foi logo que eu me formei, foi fundada a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Andradas. Foi no mesmo ano.
realmente a funcionar mais ou menos em 2005. Aí a gente fez uma tabela, até eu me lembro que eu fui fazer uma casa em Pinhal. Eu fui trabalhar em Pinhal, e lá em Pinhal os engenheiros lá, os arquitetos, né, eles tinham uma tabela, sabe, tinha um valor, e eles davam risada da gente. Eu falei assim, gente, vocês trabalham no preço de desenho, né? O valor de vocês é baixo demais, é ridículo. Eles riam, sabe? Riam, assim, falavam, não tem base, como é que pode? E para ser sincero para vocês, gente, eu achava muita responsabilidade para nada, né? Eu estava quase desistindo da profissão, na verdade, sabe? Aí o que aconteceu? Não porque eu não gostasse, sabe? Sempre gostei, mas você ficar com um negócio assim que você não tem valor, você tem que assim, gente, está inviável financeiramente, inviável. Eu tenho certeza que eu tenho competência para ganhar dinheiro, para ter condição financeira, tá? Desse jeito, só para vocês terem ideia, na época acho que a gente fazia um projeto por R$ 2,50 o metro quadrado. Um engenheiro, um arquiteto. Hoje, por exemplo, é 25, na faixa de R$ 25 o metro. Então, é valorizado, entendeu? Hoje é outra coisa. A gente tem a mesma responsabilidade. O pessoal achava que você fazia um desenho. Não é isso. Diante do CREA, né? Você tem responsabilidade. Então, o que acontece? Aí você pega menos serviço, mas você vai, você olha, né? Você vê e cada vez você quer fazer melhor, né? Então, o CREA veio para Andradas porque a gente se uniu, né? E aí o que aconteceu? A gente se uniu e a gente, o presidente do CREA veio em Andradas, certo? Ele veio em Andradas. E aí a gente conheceu ele, a gente pediu para ele, olha, né, vamos ter um apoio e tal. E aí, né, ele começou a dar um apoio para a gente, nós votamos nele, e depois teve uma outra eleição e a gente votou nele de novo. Então foi a associação que mais votou no presidente do CREA de Minas, pra vocês terem ideia, né? E aí eles falaram assim, gente, ó, o Andradas está sendo um modelo, porque a gente comprou o modelo de São João, só para vocês terem uma ideia. Tinham engenheiros em São João da Boa Vista que estavam passando fome, pra vocês terem uma ideia, estavam passando fome. Aí o que eles falaram? Não, vamos tabelar, porque ninguém sabia nada. Falei assim, não, quanto que nós vamos cobrar, quanto que nós não vamos cobrar, qualquer coisa, né? Era para desenhista. Então a gente seguiu o modelo lá, e aí a associação daqui, né, a gente começou a trabalhar no preço justo. Mas só para vocês terem uma ideia, né, assim, que nem o Gustavo perguntou sobre o que é arquitetura, né, sobre a diferença. A diferença é o seguinte, gente, o arquiteto ele estuda praticamente 5 anos para fazer um projeto, né, urbanístico e residencial, hospital. Eu sei que eles têm 10 estúdios, 10 matérias lá, por exemplo, desses 10 estúdios, uma hora eles vão faz um hospital, agora vocês vão fazer um outro empreendimento. Então eles estudam isso. A melhor maneira de fazer um projeto. A melhor maneira, assim, o projeto tem que ser uma coisa salubre, onde você possa morar, onde você possa ter, assim, bastante iluminação, ventilação natural e tudo mais. Porque tudo que a gente constrói, né, a gente faz sombra, a gente muda o vento, o sentido do vento e mexe com muita coisa, né? Mexe no entorno também, então você tem que estudar isso também. Agora, o que a engenharia faz? A engenharia vai lá e coloca aquilo que o arquiteto desenhou em pé, né? Então, aí é engenharia. Então, aí eu estou falando para vocês, o que o engenheiro faz? O engenheiro vai lá, calcula, tá, aquelas obras, né? E aí ele tem que ir na obra, vistoriar, ver se está sendo feito direitinho, certo? Então, por isso que eu falo para vocês que é uma responsabilidade muito grande, né? E é uma responsabilidade tão grande que a gente tem que ter um valor, né? Tem que ter valor. Então, assim, você pega menos obras, mas você vai, acompanha do início ao fim, né? Então, a diferença básica é essa. E, assim, a engenharia tem vários ramos. Por exemplo,
Você pode optar, eu quero mexer com a parte de asfalto, né? Viaduto, essa parte de transportes, ou então eu quero mexer com a parte de saneamento básico, né? Por exemplo, saneamento é popular, né? Você faz os cálculos lá de água potável, redes de água fluvial, esgoto, tudo isso. E muito mais, né? O leque é muito grande mesmo. E para o Bruno, eu gostaria de perguntar sobre 3 áreas de diferença de uma para outra, passando por sistemas de informação, engenharia da computação e a ciência da computação. Você poderia diferenciar e distinguir uma da outra e qual é a diferença dessas áreas aí? Olha, sinceramente, eu acho que as 3 acabam chegando num ponto só, porque a ciência da computação, o cientista, o engenheiro e qual foi a outra que você falou? Sistema de informação, elas acabam se encontrando no mesmo contexto, assim dizendo. Porque o sujeito que é formado em engenharia da computação, né, faz os projetos, faz a parte os projetos de informática de determinada empresa, de determinado local. O cientista da computação é o cara que executa, assim dizendo, desculpe, faz a execução desse projeto. E os sistemas de informação é o cara que implanta, que toma conta, que analisa. Mas os 3 trabalham na mesma coisa, no mesmo projeto. A área de informática hoje, ela não está totalmente segmentada. Você tem engenheiros da computação trabalhando como cientistas, cientistas trabalhando como engenheiro, sistemas de informação trabalhando como engenheiro e cientista, tudo englobado numa coisa só. Então não tem uma grande diferença entre um e outro, certo? Mas assim, o que se diferencia mais é que o engenheiro da computação faz mais a parte projeto estrutural da coisa do que o cientista que faz mais a parte analítica. Seria basicamente essa a diferença. Eu tenho uma pergunta para o Eduardo. Isso. Eduardo, hoje em dia, todas as empresas que a gente conhece no mundo, elas são totalmente informatizadas e tudo é online, tudo é muito informatizado. E isso precisa de muita segurança para arquivar todo tipo de coisa que a vida das empresas que está lá. Sim. E aí os Estados Unidos, que a gente escuta, as noticiários, eles invadiram as documentações do Brasil e tal. E como é que fica isso? A gente realmente está seguro? É violado a esse ponto? A gente está... Que tipo de tecnologia que eles usaram para isso? Porque é bem complexo. De uma empresa, o governo brasileiro arquiva tudo online. E aí vem um outro país, usa lá, e aí? Nem tudo no governo brasileiro é arquivado online, certo? Por exemplo, nós não temos hoje online, que é uma coisa que eu considero importantíssima, que nós não temos o registro, o RG, por exemplo, as digitais das pessoas não são online igual nos Estados Unidos. Você vê, tudo bem que os filmes têm um certo exagero, mas se comete um crime tal nos Estados Unidos, eles rastreiam pelas digitais, eles encontram as pessoas através da impressão digital. Aqui no Brasil, se você quiser saber a impressão digital de uma pessoa, você acessa uma sala que tem uma série de estantes e arquivos, papel, e você vai procurar digital. Se você achar, beleza. Se você não achar, um abraço, entendeu? Então nem tudo é online. E essa questão de segurança de dados, pelo pouco que eu conheço, pelo pouco que eu lido, não existe dado inviolável. Isso eu falo na experiência que eu tenho em todos esses anos.
se alguém falar para você, olha, existe uma solução que vai arquivar determinados dados de uma forma totalmente segura, sem risco de invasão, sem risco de ser acessado por alguém, sem risco de um hacker, isso é mentira, isso não existe. Sempre tem uma brecha, sempre tem alguém que descobre uma brecha, e às vezes é uma coisa tão simples que muitas pessoas que analisaram não perceberam isso, e um garoto com 16 anos, um notebook e uma cabeça muito boa e um raciocínio muito bom, descobre uma brecha, invade aquilo, injeta um código que a gente fala e abre todos os arquivos e lê o conteúdo. Então, assim, é bem possível essas informações que estão hoje online, os nossos cadastros, as nossas informações sejam violadas a qualquer momento. Não existe dado 100% seguro. Infelizmente. Eu vou fazer aliás, seria uma pergunta para os dois e depois uma mais para a Sandra. Para os dois seria o seguinte: quando a gente vai no seminário, caso pastor, o pessoal tem ideia que a gente chega lá para estudar a Bíblia dia e noite. Não acontece assim, você estuda um mundo de outras coisas que não seja necessariamente a Bíblia. O que se estuda? Ciência da computação e engenharia civil. Porque eu imagino que estuda-se outras matérias que não sejam só computador. Vocês não ficam lá na faculdade o tempo todo mexendo no computador. Tem alguma outra matéria fora disso, que também na engenharia civil, que não é só cálculo? E a segunda pergunta, que aí seria mais para a Sandra, só que você falou que formou há 15 anos. A área civil, ainda na parte feminina, no Brasil, tem pouco acesso. Você enfrentou muito preconceito e ainda enfrenta hoje, principalmente quando chega numa obra e pega um mestre de obra, aquele que acha que sabe mais do que é engenheiro, né? E fala, não, mas assim dá certo mesmo. Como lidar com isso? Zero tecão desse jeito. Olha, falar do tecão que está errado. Eu vou até pegar um gancho nessa tua pergunta passada. Eu não sei como é que é na engenharia civil, mas na área de informática existe muita gente que é metida sabido, que sabe tudo. Inclusive, é uma área que ontem mesmo eu comentava com um amigo que os profissionais de informática, eles se consideram até meio semideuses. Eles acham que eles são intocáveis, assim, que nós somos os caras. O Gustavo é assim, não. O Gustavo trabalhou comigo, só que não, mas só percebe, tem pessoas que trabalham na área de informática porque eles são muito arrogantes, eles acham que eles são intocáveis, que eles são extremamente importantes e que são superados e tal, porque a grande maioria das pessoas não entendem o que eles estão falando, então eles acham que por isso eles podem tirar proveito de outras coisas. Você me perguntou o que mais se estuda. Eu acho que o que deveria se estudar, se estuda muito matemática, se estuda várias outras matérias, mas uma coisa que deveria ser colocada não só para a informática, mas para todas as áreas, que é uma deficiência que eu estou vendo muito grande hoje no mercado, é o seguinte: você vai contratar um profissional hoje para trabalhar para você, seja qual for a área, muitas vezes a pessoa tem um currículo muito bom, ela tem vários cursos, várias formações e tal, só que a pessoa ela é despreparada para coisas mínimas, como por exemplo, lidar com o público, conversar, atender um telefone, redigir um texto. Isso é um absurdo. Hoje, desde que se inventou a linguagem de internet, de conversa, que você virou VC, o que é só letra Q, e cadê o K e o D, as pessoas parecem que perderam a prática de se escrever. Então eu trabalhei numa empresa, numa época, entre esse tempo que eu estou na prefeitura, eu tinha um intervalo que eu deixei a prefeitura e fui trabalhar numa empresa fora daqui. E uma das reclamações que eu ouvi do dono é justamente esse: eu não encontro uma pessoa para redigir um documento oficial da empresa. Você tem lá pessoas com currículos excelentes, administradores, técnicos, contadores, etc. E o cara não sabe redigir um texto
para apresentar para o cliente, entendeu? Não sabe pontuar, não sabe fazer concordância. Então eu acho que está se focando muito assim, vamos supor, na informática, foca-se muito na informática, programação, construção de projetos, administração de redes e servidores, cabeamento estruturado, etc, etc, tal. Mas como é que você vai apresentar isso para o seu cliente? Como é que você vai vender o seu produto para o seu cliente? Você não é preparado. Você não é preparado para falar. Você não é preparado para chegar e convencer o seu cliente. Ó, Galdino, né? Senhor Galdino, o senhor está precisando que toda a sua rede de computadores seja bem estruturada, porque o problema que o senhor está passando XYZ é causado por isso, por isso, por isso, por isso. Tem profissionais de informática que têm capacidade para fazer esse projeto, têm capacidade para realizar esse serviço, mas não conseguem convencer o cliente. Então, o diagnóstico do mais simples ao mais profundo, você tem que ser preciso naquilo que você vai passar. E para você ser preciso, você tem que ter uma boa apresentação disso. Você tem que falar bem, você tem que explicar para o seu cliente, porque o seu cliente, ou no caso da prefeitura, os colegas que nós vamos atender, eles têm que entender o que você está falando, eles têm que ter a confiança naquilo que você está falando. Então, assim, foca-se muito no conteúdo do curso da formação, mas se esquece dessas outras coisas básicas que antigamente vinham de casa, a forma de se falar, a forma de se apresentar e tal, mas que hoje nem sempre é apresentado assim. Então eu acho que isso é uma deficiência muito grande na área de informática. Eu acredito que em outras áreas esse desempenho seja melhor. E é tão interessante, acredito que seja o mais importante, porque igual você falou, ele pode ser super qualificado, mas se não souber passar para o cliente, ele vai perder aquele cliente. Exatamente, por exemplo. E a maioria, hoje acho que estuda sociologia, filosofia, até isso, mas a pessoa tem que saber lidar, porque ela não é cada vez o peixe dela, você não sabe assim. Se for muito grosso, a gente distingue realmente. Eu sou do tempo que se ensinava educação moral e cívica na escola. E eu acho que a formação antes de você formar um profissional, certo? Você tem que formar a pessoa, entendeu? A pessoa ela tem que saber falar um bom dia. Eu não sou a pessoa mais educada, não. Eu estou assim que eu passo, nem olho, mas eu tento no possível. Bom dia, boa tarde, tudo bem, a pessoa atende. A primeira vez que eu falo com você, eu tenho uma colega de trabalho, uma pessoa muito boa, eu vou citar o exemplo, porque ela é uma pessoa muito boa. Mas ela é tão apavorada, focada naquilo que ela faz, que ela ligava para mim a primeira vez no dia, ela falava, eu atendi o telefone, né, falava meu Eduardo, tem um problema assim, começava a falar, eu estou bem, e você, como é que você está? Desculpa, bom dia. Aí ela começava a falar. Eu fiz isso tantas vezes que ela pegou o ar. Aí a hora que ela atende, ela fala, bom dia. Eu falo, bom dia. Aí ela começa, não, estou muito bem, por isso. Mas é esse tipo de coisa. Precisa se formar melhor a pessoa, não só o profissional. Eu acho que a obrigação da escola, da faculdade, da universidade, é formar um profissional capacitado, que vai ser colocado no mercado de trabalho, apto para realizar as funções dele. Mas esse profissional tem que ser formado por completo, entendeu? Tem que ser um profissional que saiba vender, que saiba apresentar o produto dele. Se a Sandra vai fazer um projeto, ela vai projetar uma casa, um projeto simples, 4 paredes telhado, ou um prédio de 15 andares, ela tem que saber apresentar esse projeto. Para isso entra essa outra parte da formação. Olha, vem aqui, apresentar o projeto, esse projeto tal, vou explicar porque tem que ser assim, porque tem que ser assim. Diálogo, não adianta você chegar e falar, é assim, acabou, e vir com até uma certa grosseria, o cara, desculpa, ele não vai escolher. Aliás, existe, só para completar, eu tenho mania de falar demais, gente, vocês desculpem. Existe um estudo da Fundação Getúlio Vargas que diz que você perde mais clientes
por mau atendimento do que por preço. 9% dos clientes que você perde por preço, e 64% dos clientes que você perde por falhas de atendimento. Ficou de passar o orçamento, não passou, ficou de ligar para o cliente, não ligou, atendeu mal, o seu cliente vai procurar outro. Então, isso não é muito importante. Tem que se estudar o conteúdo, mas tem que se formar um profissional humano. Bom, as matérias que ele perguntou, né, da engenharia, é assim, geralmente no começo é topografia, aí começa cálculo, geometria, cálculo 1, cálculo 2, física, e aí vai passando assim mais para engenharia, né, fenômenos dos transportes, resistência dos materiais, que é uma das matérias que todo mundo tem medo, né? Essa matéria é terrível para os engenheiros. E aí, estradas, e continua até chegar em pontes, né, no final, projetos também, desenho, projeto 1, projeto 2, né, desenho. Então, na verdade, a maioria tem química também, um pouquinho de química, algumas matérias, introdução à arquitetura. Algumas matérias são, tipo assim, 6 meses, né? Essas matérias assim. Tem até matéria que nem você está falando, né? De sociologia, né? Tem algumas coisas assim que às vezes o pessoal fala, não tem nada a ver e tal, né? Mas é bom você ter uma noção. Mas assim, em termos geral, a maioria é voltado mesmo, começa assim no início, né? Tipo matemática, física, mas depois começa na área da engenharia mesmo. E assim, eu vou ser sincera para vocês, quando eu fiz a faculdade, tinha que estudar bastante. Era uma faculdade, eu estudava todo dia de manhã, eu trabalhava na prefeitura, à tarde, metade do meu curso eu trabalhava em outro, para falar a verdade para vocês, eu era costureira. Eu trabalhava com a Daniele Pasquini, sabe? Ela começou a fazer bolsa, eu fui a primeira funcionária dela. Aí eu trabalhava à tarde, de manhã eu estudava e tal, e à tarde eu ia trabalhar. E depois eu prestei um concurso na prefeitura como desenhista, também trabalho na prefeitura, né? De colégio. Aí eu passei no concurso como desenhista e aí fazia a mesma coisa, né? De manhã estudava, de domingo, de sábado também tinha aula. Eu fazia à noite a faculdade e de sábado, durante a manhã e às vezes tinha aula à tarde também. E no meu tempo também, hoje está melhor, né? Hoje são 5 anos. Quando eu fiz, gente, eram 6 anos. Né? Eu pensei que não ia acabar mais. 6 postos, não. E então, assim, logo depois que eu me formei e tal, aí passou para 5 anos, mas eram 6 anos quando eu fiz. Hoje já está em alta, não está? Hoje está necessitando de profissional. Exatamente. Acho que porque, assim, outra coisa, aí ele perguntou sobre mulheres. Gente, quando eu entrei, só para vocês terem uma ideia, entraram quase 100 alunos, né, no vestibular. Quando eu me formei, nós formamos em 14 pessoas e 2 mulheres. E, assim, eram pouquíssimas as mulheres mesmo no curso, né? No curso, tudo bem, beleza, não tinha nada assim de preconceito, né? Assim, mas no dia a dia, depois que eu me formei, eu falava assim, meu pai e minha mãe, falava assim, se o meu irmão fosse engenheiro, eu já tinha se dado melhor que eu. Porque realmente, assim, teve pessoa que falou assim, na minha cara, assim, você tem que ser engenheira, você tinha que ser arquiteta. Depois você vai fazer engenharia desse jeito, só para você ter uma ideia, né? Da coisa, como que é a ignorância, né? Mas, assim, na minha época também, 15 anos atrás, o pessoal sabia muito também a diferença entre arquitetura e engenharia. Aí, uma coisa que eu estava falando para vocês, eu não terminei, que até eu queria falar, que foi assim, esse atual presidente do CREA, que é o Jobson,
Ele esteve aqui, né? E o que ele estava falando para a gente? Ó, gente, é o seguinte, a arquitetura tem poucos profissionais, certo? Então, hoje, o que acontece? Tem lugares no Brasil que não existe arquiteto, só para vocês terem uma ideia. Então, antes, muito melhor você ter um engenheiro para fazer o projeto da sua casa, né? Do que você não ter ninguém. Tá? Então, tem muitos lugares no Brasil que não existe arquiteto, para vocês terem uma ideia. Então, a arquitetura é uma coisa mais recente, o pessoal agora está entendendo o que é arquitetura, o que é engenharia, né? Então, aqui em Andradas mesmo, só para vocês terem uma ideia, eu lembro que mais ou menos tinha aí uns 15 engenheiros e um arquiteto, né? Um arquiteto. Ficou um tempão. Agora, gente, quase assim, tem um mundo de arquiteto, um montão. Até tem muitos engenheiros que estão fazendo arquitetura, né? Por quê? Por causa dessa parte que eu falei para vocês. Que eles falaram para mim, Sandra, eu vou fazer arquitetura porque eu não gosto de ir em obra, entendeu? Eu prefiro escritório, eu prefiro projeto, do que ficar indo lá no dia a dia, conferindo, que nem você falou, né? Você perguntou. Realmente tem isso, né? Por exemplo, às vezes o pedreiro, ele já é difícil lidar com o homem, né? Chega um outro engenheiro lá, não gosta nem de engenheiro na obra. Agora você imagina mulher. Você imagina mulher. Tem outras pessoas aqui que, né, sente na pele, né, também. As duas áreas a gente vê que tem muito mercado daqui para frente, né? São áreas promissoras. E o que a gente vê da juventude hoje em dia é quase por unanimidade. A pessoa vai fazer engenharia, principalmente. Ciência da computação acho que é um pouco menos. Eu queria que os dois falassem sobre a vocação. A pessoa está na profissão mais por amor, porque, igual você falou, há 15 anos, quando você se formou, era muito difícil ganhar dinheiro. Ganhava pouco e mesmo assim se persistiu e conseguiu chegar num nível da sua carreira que o mercado mudou e se você tivesse desistido, você não teria chegado onde você está hoje. Então, assim, com relação à vocação, que a pessoa está escolhendo a profissão, para onde ela tem que olhar para chegar nessa escolha, de fazer tanta ciência quanto a computação? Exatamente, isso é importante. Eu te falei, né, eu queria fazer engenharia química. Aí, o que aconteceu? Eu tinha um monte de amigos meus que faziam engenharia civil, né? A gente ia junto para Poste Caldas, a gente estava junto, a gente ia de ônibus, né? Tinha um monte, né, de amigos da gente. Ah, não, Sandra, faz aí. Eu falei, faz engenharia aqui mesmo, começa aqui, depois qualquer coisa você vai fazer engenharia química. Aí eu comecei a fazer, começou já, sabe, assim, as matérias voltadas para engenharia e eu, na verdade, eu gostava, assim, eu sempre comprava revista de arquitetura, sabe, eu também sabia que engenharia, que arquitetura, mas eu sabia o seguinte, eu sabia que engenharia tinha cálculo e eu amava cálculo. Simplesmente, por exemplo, matemática, química, eu amava isso aí, exatas, amava. Só que assim, vou ser sincero com você, eu nunca fui ruim de português não, sabe? E que nem o Eduardo falou, sabe, hoje, gente, não sei, na minha época a escola era muito boa, não era? A escola pública era boa demais, sabe? Hoje, a gente vê que o pessoal, às vezes vai fazer um estágio, a gente, né, participa muito com o pessoal mais novo, então a gente vê que a escola está fraca, o pessoal às vezes sabe nem escrever, né? Então, assim, mas eu gostava mesmo, sabe? Eu gostava, e na minha época, o que acontecia? O engenheiro, quando a gente formava, era mais essa área mesmo de arquitetura, entendeu? Era mais voltado a fazer projeto, e aí a gente começou, né, a ver que, não, vamos na obra, isso, aquilo, e aí, sinceramente, assim, logo que eu comecei a trabalhar, já comecei a fazer cálculo, sobradinho, né? Já tem que fazer cálculo e tal. E eu gosto. Sinceramente, eu gostava, eu gosto até hoje, gosto muito, muito mesmo. Então, assim, um engenheiro que às vezes se forma e não gosta, na verdade, ele vai indo, ele muda, entendeu? Eu acho que ele não fica, porque é maçante a pessoa fazer uma coisa que não gosta mesmo.
ainda mais óbvio, né? É muita responsabilidade. Então, assim, eu imagino que é difícil a pessoa na área da engenharia ele ficar fazendo uma coisa que não gosta. Por exemplo, eu vou fazer, por exemplo, uma coisa assim que eu já não... A engenharia tem várias áreas, né? Eu estou mais na área de edificações, mas tem várias áreas. Eu trabalho na prefeitura, então assim, eu já, tudo que você pensar, sabe assim, só você ter uma ideia. Eu lembro que eu fui no topógrafo acompanhar, fazer o asfalto ali da Avenida Prefeito Antônio Gonçalves. Eu lembro disso. Só para vocês terem uma ideia. Eu acho que eu nem era formada ainda, sabe? Eu acho que foi quando eu estava na prefeitura, não, já foi no começo mesmo que eu tinha me formado. Eu lembro disso. Então, assim, o engenheiro ele não gosta de ficar lá, certo? No sol, lá, vai soltar aqui e tal. Eu não gosto. Assim, aqui dentro da cidade é tranquilo, mas você vai trabalhar numa estrada aí, certo? É sol na cabeça, é poeira, isso, aquilo. Eu não acho que é difícil ficar, viu? É difícil, eu acho que só quem gosta, assim, que vai ficar. Mas, assim, eu creio, assim, que no dia a dia a pessoa vai lendo, porque, assim, não é uma coisa fácil você ficar ali se você não gosta. Assim, eu tenho visto, entendeu? Isso que eu estou te falando, até... Tem alguns engenheiros que não gostam de uma obra que falaram para mim, Sandra, eu vou fazer aquilo, até me convidaram, vamos fazer arquitetura? Tanto que daí, no caso, eu falei, eu vou fazer pós-graduação em arquitetura de interiores na PUC. Até eu fui e fiz, né? E eu gostei também, gostei muito, mas é isso que eu estou te falando, é totalmente diferente, porque em engenharia você vai lá e faz uma prova, né? Agora a arquitetura é trabalho e mais trabalho. Teve um trabalho, eu lembro, foi de cenografia que eu fiz, eu fiquei 13 horas fazendo trabalho. Só que, vou ser sincero pra vocês, ficou excelente, assim, sabe? Assim, porque pouco tempo, 13 horas de trabalho, dediquei, eu acho que eu estava de férias, eu consegui, sabe? Mas quando você não está de férias, aí a coisa é bem corrida. Então, mas aí você vai vendo, entendeu? O que é uma área, o que é outra área. Então, por exemplo, eu mexo muito com artes também, né? Arquitetura, entendeu? Tem essa parte de cenografia, eu lembro. Mas é muito bom, assim, que eu estou te falando. Quem não está afim, sabe, engenharia, eu acho que é uma coisa, né? Mas assim, que vem na área que ele está falando aqui também, né? Bom, sobre a questão da vocação, eu vou contar a minha história com a informática, né, que surgiu o meu interesse por informática. Eu acho que, de certo modo, eu já nasci com isso, porque, verdade. Porque quando eu era criança, eu tinha uns 5, 6 anos, faz tempo isso, meu primo, que ele é engenheiro eletrônico. E ele comprou um computador, vocês têm uma ideia tanto que isso é antigo, na época que ele tinha esse computador, o computador não tinha monitor. O computador era ligado na televisão e era antigo, e a gravação dos arquivos era feita em fita cassete. Os mais novos a gente nem sabe o que é isso, muito difícil. Fita cassete, música, aquela fita de música. Então, não tinha o que isso. Eu estou com 34 anos, eu tinha 5, 6 anos isso. E eu achava aquilo fantástico. Então, tinha dias assim, de domingo, que às vezes reunia nossa família na casa da minha tia, fazer chamadas, essas coisas. Eu ficava trancado dentro do quarto dele. Tinha um livro que depois de muitos anos eu fui entender que aquilo na verdade era uma programação. Você ficava digitando códigos e códigos e códigos e códigos, você apertava o enter para aparecer uma linha na tela, assim, fazer uma bola. Eu achava aquilo coisa mais linda. Eu era filho único, eu sou filho único, então não tinha muito quem conversar, então eu estava acostumado a ficar bem sozinho. E eu gostava dessas coisas individuais. Aí depois, eu fiquei muito. Depois disso, o computador se largou, não existia manutenção na época, eu fiquei muito tempo sem trabalhar com isso. E quando eu tinha 18 anos,
17 para 18 anos, eu me casei. A minha ficou grávida e eu me casei. E aí eu falei, puxa, eu tô com 18 anos, eu não tenho profissão nenhuma, eu tinha feito uns cursinhos e tal assim, mas eu não segui muito na área. Eu falei, eu preciso fazer uma coisa na minha vida. E foi então que eu fiz um curso básico de informática para rever algumas coisas que eu já tinha lido. E desse curso em diante, a professora da escola de informática, né, viu que eu levava, não tinha uma certa facilidade, me aconselhou a fazer o técnico para manutenção de computadores que não tinha. Isso aqui na Bosch, tinha 2 pessoas que davam manutenção na época. De lá para cá eu fui fazendo o curso, fui especializando e fui tomando gosto daquela coisa. Então assim, é algo que eu gosto muito de fazer. É a única coisa que eu sei fazer na minha vida. Eu não sei fazer outra coisa. Se você me mandar fazer na parte administrativa, eu não sei. Se você me mandar fazer sei lá, uma contagem, você me dá fazer um bolo, não sei. Mas a informática eu me dou muito bem nessa área do trabalho com isso atrasando. Eu falei até, desculpa, eu até falei no 21, eu falei 17, são 16 anos que eu trabalho. Eu estou com 34, 35. Então, assim, a minha vocação para a área é desde criança. Tudo foi eletrônico, eu sempre gostei. Meus brinquedos eu desmontava, eu quebrava muito, eu quebro muitas coisas, eu derrubo tudo. É verdade. Então eu desmontava, eu mexia no circuito, eu mexia nos motorzinhos, nas engrenagens. Eu sempre gostei muito de tudo que era eletrônico, controle remoto, essas coisas e tal. Então isso sempre tive essa tendência para a área eletrônica e depois tecnológica. Então eu acho que quando você tem um interesse, aquilo te chama a atenção, a tal ponto que eu já passei finais de semana e, de certo modo, eu acho até errado isso hoje, mas eu já sacrifiquei muito final de semana meu tentando descobrir problemas da minha profissão, que é uma coisa que quando eu estava trabalhando comigo, sabe que eu sou assim, se eu tenho um determinado problema e eu não acho a solução para aquilo, eu fico desorientado. Quando eu não encontro a solução e falo, é isso que eu vou fazer e vai dar certo, eu não sossego. Então eu acho que a vocação para a profissão parte da vontade que você tem de solucionar aquele problema, de seguir adiante aquele projeto. Se você dá um projeto de uma construção maior para uma pessoa que quer fazer engenharia, ou quer formar engenharia, e fala, não vou fazer, é muito difícil, eu acho que ele não tem vocação para isso. É o que eu penso. E na área de informática é a mesma coisa. Tal coisa é muito difícil, eu não quero fazer isso e tal. Por exemplo, na área de informática, eu não gosto muito da parte de web. Sites, programação web, essas coisas não é uma parte que me interessa. Eu gosto mais da parte de servidores, redes, parte técnica, essa coisa. Então a parte web é uma área que não me interessa muito. Apesar de ser a que está mais em evidência pública hoje online, eu gosto da parte estrutural por trás disso, mas não a parte final que é apresentada para a pessoa. Então não é a minha vocação a parte web dentro da informática. Entendeu? Minha vocação é a estruturação, entregar isso para a pessoa. Mas dali a estética, belezinha, bonitinha e tal, que é algo que o Gustavo faz muito bem, por exemplo, a parte visual. Não, eu estou jogando confete. Inclusive a logomarca da empresa fez. Ninguém vai Gustavo amanhã na igreja. Ninguém vai cantar Gustavo. Não, mas o Gustavo é um ótimo profissional, ele sabe disso. Obrigado. Mais ou menos. Então, assim, eu acho que a vocação é isso. É o gosto seu em executar, em seguir determinada tarefa até,
percebeu? Podemos dizer que houve um retrocesso, porque hoje o computador ligado à televisão agora parece que está surgindo com mais clareza, pelo menos no meu conhecimento, parece que agora está tendo mais essa questão. Então ficou um tempo sem mexer com isso quando surgiu o monitor, deixaram um pouco disso para trás. A informática teve uma época, ela sempre teve em constante evolução, mas a informática de 5 anos para cá, o que cresceu foi a unificação dela, com os smartphones, as televisões com acesso à internet, os tablets. Então está se unindo muito a informática num ponto só. O computador PC, do jeito que a gente conhece, CPU, monitor, mouse, teclado, notebook, tudo isso vai virar um equipamento só, na minha visão. Daqui a alguns anos você vai ter, isso já é uma realidade próxima, um celular que faz tudo que aquele computador faz, que o notebook faz, e assim por diante. Tanto que os equipamentos portáteis estão em grande expansão e os PCs de mesa, essas coisas estão acabando. As empresas hoje estão optando por notebooks, por tablets, o tablet agora. A Microsoft fez uma jogada muito esperta com o Windows 8, que desenvolvido para tablet, porque o que era o grande problema do tablet? O usuário comum, isso a gente vê muito aqui na região nossa, ele aprendeu a usar o computador com Windows. Então você não queira enfiar outra coisa para ele usar, porque ele não vai aprender a usar. Eu já tentei, eu sou apaixonado por Linux. Eu acho que o Linux é um sistema operacional excelente, principalmente para servidores. Mas o usuário final não gosta, já tentei colocar isso nos locais de trabalho e eu quase apanhei, porque eles não gostam mesmo. O cara compra um computador com Linux, a primeira coisa que ele manda fazer é tirar o Linux e colocar o Windows. A Microsoft, com despertalhona, pegou o Windows, jogou o Windows para dentro do tablet e dos smartphones. Então isso agora vai, na minha visão, vai aumentar o consumo, que já é grande, de tablets e uso de tablets para escritórios, empresas e tal. Tanto que hoje tem os ultrabooks híbridos, que é um notebook, que você tira a tela dele e automaticamente ele se transforma num tablet com seus arquivos ali dentro e você leva onde você quiser. Então, assim, eu não digo que ficou um tempo estacionado. O que se focou durante algum tempo foi em tecnologias de armazenamento, de segurança, de redes, mobilidade, essas coisas, para depois se unir isso em elementos portáteis. Assim dizer. Não sei se eu acho que eu não consigo explicar muito bem o que eu queria dizer. A tua está me esclarecendo minha dúvida, mas essa história do computador ligado na televisão, isso foi muito antigo, isso aí é anos 80. Você contou, não acreditei. Mas então, hoje em dia a gente tem bastante curso técnico, né? Você disse que o marido ele é técnico de edificações. Qual é a diferença entre técnicos de edificações para o engenheiro? Então, é assim, ó, o técnico em edificações, ele entende de desenho, né, e ele entende um pouco, assim, da parte de construção, a parte técnica da construção, de estar no dia a dia ali, junto com o pedreiro, orientando, sabe? Aliás, o técnico em edificações é assim, ó, ele é intermediário do engenheiro com o mestre de obras, para você ter uma ideia, entendeu? Porque tem obra, vamos colocar obra grande, né? Obra de porte grande, que não tem como o engenheiro ficar todo dia o tempo inteiro, ele deveria, né? Então fica o técnico, né? O tempo inteiro e o engenheiro vai passando, mas o engenheiro não pode ficar o tempo inteiro. Mas isso aí são obras grandes, né? Que aqui em Andradas praticamente não existe, né? Mas assim, o técnico em edificações, que eu sei, né, ele pode assinar desenho arquitetônico, preencher a RT do desenho arquitetônico,
quantos metros for necessário, e ele pode também estar assinando junto com o engenheiro, como coautor de projetos, entendeu? E quando não tem laje também ele pode estar assinando. Quando não tem laje, acho que é 80 metros quadrados. Pode estar assinando um projeto sem laje. Vou fazer uma churrasqueira, né? Não tem laje e tal, pode assinar. Agora, quando tem laje, ele tem que estar junto com o engenheiro civil para poder assinar uma RT. A RT chama Anotação de Responsabilidade Técnica, que a gente assina diante do cliente, né? É um contrato, né? Que é feito com o cliente e esse contrato fica no CREA, né? O CREA tem um acervo, né? De tudo que a gente está fazendo. E antigamente, sei lá, uns 4 anos atrás, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, no máximo que o engenheiro poderia pegar para acompanhar eram 20 obras. Então, através do acervo, né? Mas o CREA acho que nunca conseguiu controlar isso e hoje nem existe mais isso, na verdade. Entendeu? Porque a hora que você termina uma obra, você tem que dar baixa nessa RT. Você tem que ir lá e falar para o CREA, essa obra começou, mas agora essa obra terminou. Então, aqui, né, terminando dia tal. Né? Então, você tem que ir lá. Então, a obra ela é documentada, entendeu? Desde quando ela começa e quando ela termina. Vou fazer uma pergunta passada. Quando uma pessoa chega para fazer a casa, ela chega lá para você e fala assim: eu quero minha casa assim, começa a jogar as informações que ela pretende ter a casa dela. Aí, em cima das informações dela, qual é o primeiro passo que você tem para chegar perto do que ela quer? Então, é assim, ó. Isso é muito bom você ter perguntado, porque a gente também tem que ter conhecimento de leis, sabe? Porque assim, a gente faz o projeto de acordo com as leis, né? Vigentes aqui no município e às vezes até federal. Então, por exemplo, você atende a pessoa fala assim: não, eu quero fazer isso, vamos supor, eu quero fazer uma sala, lógico, uma sala, uma cozinha, aí 2 dormitórios, uma suíte, uma garagem, aí já começa. Uma garagem com quantos carros, né? Aí assim vai, né? Aí o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer, a pessoa tem que trazer para você o documento do lote dela, a escritura, vamos supor, né? A escritura ou o compromisso. Aí você vai no terreno, vê como que é o terreno, né? Porque tem, vamos supor, tem pessoas que fazem projeto e põem garagem onde tem poste, entendeu? Então você tem que ir lá, né? Tem gente que faz na frente de uma árvore, põe ali e depois dá o que fazer para poder aceitar que vai cortar a árvore, só para vocês terem ideia. Há menos de um ano a gente teve esse problema na prefeitura, né? Aí, o Codemar não queria deixar cortar a árvore e a garagem do rapaz era em frente à árvore. E aí, nossa, aí deu o baile. O dono não percebe isso. Não, ele queria cortar a árvore. Mas aí não é responsabilidade do arquiteto, do engenheiro? Então, isso que eu estou te falando, e isso é que tem que ir lá. Daí tanto, gente, que até a gente teve que ir na Câmara explicar, já é a terceira vez que eles estão tentando cortar essa árvore, por isso ele fez de propósito, ele já sabe que a árvore é aqui em frente. Aí o que aconteceu? Então tá bom, então aí o Codemar fez uma reunião lá e resolveu a situação, sabe? Mas aí a pessoa ia ter que plantar um montão de árvores ali na redondeza, conversar com os vizinhos, ver se os vizinhos deixavam, fazer um monte de coisa e tal. Mas é só para você ter uma ideia. Então a responsabilidade é sim do engenheiro, né, do arquiteto ir lá, ver se tem árvore, se tem poste, ver como que é a topografia. E aí, só para vocês terem uma ideia, hoje tem muito financiamento da Caixa Econômica, né? Então, você tem que ver se o dinheiro que a pessoa vai fazer vai dar para fazer. E uma coisa muito importante que a gente olha é o solo. Isso é muito importante. Por exemplo, eu, nos meus projetos, eu gosto de pôr bastante, por exemplo, janelas venezianas grandes, entendeu? Eu gosto de pôr, por quê? Porque entra bastante iluminação, fica uma casa iluminada, o sol entra. Eu procuro muito evitar
comunidade. Então, porque é uma judiação, você vai muitas vezes em casa de pessoas que querem vender as casas, né? Tem gente, vocês têm uma ideia, que a gente, outros serviços que a gente faz, por exemplo, tem gente que quer vender a casa foi feita sem projeto. Você chega lá, tem umidade nas paredes, um monte de coisa. Então, por aí, a gente fica com dó, né? A gente fala, não, quero fazer uma casa para a pessoa, mas vamos evitar isso. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Nessa parte de evitar infiltração, paredes úmidas e tudo mais, e também pegar bastante sol, né? Só que tem uma questão, em Andradas, alguns lotes, não tem como a pessoa nem escolher, entendeu? Por quê? Porque a lote, vamos supor que a frente é 6 metros, né? Antes o terreno era 300 metros, o pessoal fazia 2 casas. Então, não tem às vezes a construção do lado, se o cara construir vai fazer sombra. E do lado de cá também não pega sol. Então aí fica difícil, tem alguns lugares que é difícil, entendeu? Então por isso até que hoje os loteamentos estão maiores. Tudo isso que está acontecendo hoje, até para falar para vocês, assim, que está acontecendo hoje, desses loteamentos serem maiores, entendeu? De não poder ficar fazendo um monte de casa no terreno só, tudo isso, só para vocês terem uma ideia. Foi assim uma coisa que os profissionais de Andradas e as pessoas, né, de Andradas aqui, a gente começou a ver que estava necessitando, entendeu? Não continuar fazendo terreno com 6 metros de frente, um monte de casinha no lote só, tá? Para que a pessoa tenha mais qualidade de vida, para que a gente consiga fazer um projeto melhor, fique uma casa bem mais bonita, fica valorizada, entendeu? Então foi tudo isso, foi tipo um movimento mesmo que nós fizemos, para falar a verdade, assim. Inclusive o pessoal da prefeitura, né? A gente, por exemplo, vamos fazer um terreno menor, mas com uma frente maior, né? Por exemplo, o pessoal fazer terreno de 300 metros, vai vendia, fazer 2 casas, então vamos fazer um terreno aí com 8 metros de frente, fazer uma casa só, né? Então fica bem melhor para todo mundo, para a gente fazer o projeto, para construir tudo, fica bem melhor. 1000 vezes melhor do que um terreno de 5, 6 metros de frente. Daí, às vezes, dependendo, não tem como onde você ir para pegar sol dentro da casa, né? Então, assim, basicamente é isso, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Toda profissão tem um lado bonito, assim, um lado legal e tal, mas todas elas também têm problemas grandes às vezes. Queria que vocês pudessem comentar algum problema grande que vocês tiveram dentro da área de vocês, algum pepino difícil de resolver. E como que vocês conseguiram resolver? Nossa, então, gente, é o seguinte, existem realmente em Andradas casas com trincas, viu? Existem mesmo. Mas assim, até tem um engenheiro amigo nosso aí, né, que ele fala, gente, trinca é decorativo, vai. Mas é o quê? É decorativo, né? Mas, então, gente, olha, eu tive um caso, esse foi fera mesmo. A casa começou a dar uma trinca no meio da casa. E aí a gente teve que toda a fundação fazer, não foi tão complicado não. Só para vocês terem uma ideia. Não foi tão complicado, né? Foram com brocas, né? Que é assim, ó, a casa foi feita em cima de uma trilha, certo? E eu acho que choveu muito, a casa não é linda a casa mesmo. Começou a dar um recalque. O que é recalque? Recalque é quando o solo, né, não suporta mais tal, e começa daquele lado da casa a fundação afundar. Aí o que aconteceu? Tivemos que fazer brocas em todos os cantos da casa e no meio da casa também, certo? Mas graças a Deus que fez isso. Aí, lógico, né, teve que trocar o piso todinho da casa para ficar bonito, senão, né, o piso tinha espaço. Mas assim, ainda bem que a casa tinha não era nem baldrame, era canaleiro, sabe, era uma casa térrea e tal, mas tudo bem, hoje, só para você ter uma ideia, hoje a gente não faz mais casa no canaleiro, né, é tudo com baldrame, porque, gente, baldrame dá, né,
verdade, a canaleta é uma coisa assim que a gente fala, né? Nem está na norma, entendeu? É uma coisa. E o pessoal que é Ah, é. O baldrame, gente, é uma viga armada com ferro, né, com aço, né? E o aço ele é comprido e aí tem aqueles estribos, que é aqueles ferros assim, que vai, né, faz o contorno. Você já viu aquelas ferragens? Parece, tem gente que fala, pilar, né? Tudo é pilar. Não, tem pilar, tem viga baldrame, a prefeitura, né? Lá treme tudo. A hora que passa um caminhão pesadão, né? Mas assim, lá foi muito bem feito e tal, mas só que vocês terem uma ideia da carga, né? Que esses caminhões, eles têm, né? Então, o que acontece? O pessoal fazia, né? A canaleta é 2 ferrinhos soltos, assim, né? 2 ferrinhos soltos, ou às vezes uma treliça, que eu gosto até, sabe? A treliça, porque a treliça na laje, ela aguenta bastante peso. Então, a treliça, quando você estudar estruturalmente, os cálculos, tal, ela absorve muito o movimento. Então, a treliça, só que é uma coisa que, por exemplo, a treliça numa canaleta, só para vocês terem ideia, não existe estudo disso. Isso é uma coisa que os pedreiros foram fazendo, foi dando certo, e não acontece nada, não trinca, vamos fazer assim, entendeu? Porque o que nós estudamos, só para você ter uma ideia, até um dia eu vi um professor de engenharia e falou assim, gente, engenharia tem obra grande. Tá? Porque em obra grande a gente faz cálculo. Né? Agora, hoje a gente faz cálculo na obra pequena também. Tá? Mas o que acontece? É isso que eu estou falando. A canaleta, né? Agora, o baldrame, a viga, tudo isso aí tá certo, tá? Aí tem estudos, né? Tem como é que você calcula, então isso aí tem a norma. Mas aí o que aconteceu? A gente fez essas brocas, né? Essas brocas são furos com um trago de mais ou menos 20, tem tragos de vários centímetros, né? Então ele vai reto, porque tem gente que às vezes vai fazer com escavadeira, né? E aí fica com as coisas comprado e foi feito, né? Em vários pontos e segurou a casa. Segurou a casa e resolveu tudo, aí colocou o piso. Então essa foi assim, a parte mais difícil que eu enfrentei na minha vida, né? E assim, eu acho que não tem nenhum engenheiro da cidade que não deixou de enfrentar um problema, tá? Não tem. Assim, que a gente conversa, assim, que a gente tem amizade, tem, né? Sempre está conversando, a gente sempre está junto, aí o pessoal, até por isso, que às vezes o pessoal deixa de fazer engenharia e vai fazer na obra pequena, muita coisa na prática, né? Às vezes não é, muita coisa não tem cálculo. Não tem cálculo. Fazer. Então a prática às vezes dá certo, às vezes não, porque o técnico, por exemplo, na obra pequena nem sempre tem estudo aprofundado dele. Não, nunca tem. E ainda estava vendo isso, né, que o solo, ele pode ter vários tipos de camada, né? Aí é difícil até pra gente saber certinho, né? Como é que você vai calcular qual vai ser, né? Tem os coeficientes, né? De quanto que aquele solo aguenta. Então, às vezes é até difícil, sabe? Por causa disso, porque às vezes você tem que, né? O que a gente fala, obra pequena às vezes dá mais problema do que obra grande, entendeu? Obra grande é mais garantida do que obra pequena, por causa disso. Porque você não faz sondagem, né? Acaba não fazendo, a pessoa não tem condição de fazer sondagem, né? Porque no mínimo, vamos supor, às vezes você tem que fazer 5 fundos no lote, né? E é inviável para a pessoa. O que ela ia fazer de fundação ali, ela vai gastar com fundo, né? Bom, na informática, se você me perguntar de problema, a informática dá problema todo dia, toda hora. Eu acho que não vai resolver, né? Uma vez eu vi uma frase que disse que o computador foi inventado para resolver problemas que não existiam. Então, esse é o grande problema. Assim, informática tem problema todo dia. Mas o problema maior da profissão de informática é
é justamente a não regulamentação da profissão. Certo? Você vê, por exemplo, a Sandra citou aqui agora o CREA, que eles têm o CREA, que tem a união dos engenheiros e tal. E para você ser um engenheiro, para você fazer uma obra, você tem que ser engenheiro formado, tem que ter uma documentação, etc., de fiscalização. Na informática não existe isso. Então, qualquer pessoa, hoje, abre uma empresa de informática e essa empresa, automaticamente, ele já é um técnico que cuida de computadores, que atende empresas, que instala sistemas, que faz programas e por aí vai. E isso é um problema para a gente que é formado na área, porque primeiro você perde espaço para esses caras, porque eles cobram 1/3 do valor do seu trabalho, você que estudou, investiu em curso, gastou seu tempo analisando, estudando, horas e horas para tentar resolver o problema. Essa pessoa vai lá e faz dias que faz o mesmo trabalho por 1/3 do valor que você cobraria só para ganhar o mercado. Só que, em contrapartida, depois ele faz isso durante um certo tempo. Quando apresenta um problema maior, uma dificuldade maior, ele não sabe resolver, ele complica mais o problema do cliente e você tem que resolver o problema inicial mais as besteiras que ele fez tentando resolver o problema do cliente. Então esse é o grande problema que a gente enfrenta na área de informática. Os sabichões, a falta de fiscalização, de regulamentação, de exigência para você se dizer um profissional na área de informática. Mas só uma coisa, na prefeitura, você trabalha bastante tempo lá. Teve alguma coisa que deixou você sem dormir algum dia, assim? Olha, teve. A prefeitura Já fiquei cutucada. A prefeitura tem uma característica do prédio da prefeitura que me mata. A prefeitura é cercada de árvores. Certo? Culpa da Sandra. Culpa da engenheira. Cercada de árvores. E quando tem uma foto lá dentro do prédio, quando foi construído o prédio, o prédio bonitinho lá, sem nenhuma árvore em volta. Só que plantaram as árvores cresceram e tal, e você sabe como hoje é burocrático para se cortar uma árvore. E essas árvores entopem muito as calhas da prefeitura, mas muito mesmo. E aí o que acontece? Na época de chuva as calhas transbordam e molham todo ano. E o setor mais atingido é o e molham os computadores, molham os projetos e tal. Isso causa assim um transtorno muito grande. Eu já cheguei no final de semana, sábado, principalmente quando emenda feriado de quinta, que aí a gente ganha uma folguinha na sexta, e por aí vai. Tá, começou a chover na quinta, começou a chover na sexta tarde eu já vou no prédio para olhar. Já vejo se está tudo bem, tudo certo e tal. Beleza. Eu já cheguei de sábado, eu já cheguei de domingo, eu já cheguei de madrugada, quando estava chuva muito forte, para ver se não estava inundando alguma coisa, principalmente o CPD nosso, que apesar de ter pegado, apesar de ter a rotina de segurança, não pode molhar. Se molhar, vai. E uma outra vez que aconteceu um problema assim que quase me matou aquele dia, foi um dia que deu um curto-circuito no poste em frente do prédio da prefeitura, e isso foi às 8 horas da manhã. Nós ligamos para a CEMIG, não estou falando mal da CEMIG, mas aquele dia a CEMIG testou o meu coração. Inclusive eu falei com um amigo meu na época que estava passando aquele comercial da CEMIG, que estava chovendo, e o técnico da CEMIG ia lá, embaixo da chuva, pegava a chave lá à noite, chovendo. Eu falei, isso é a maior mentira que vocês estão falando. Eu falei, porque vocês me deixaram numa segunda-feira, 6 horas, sem energia. Os no-breaks, nós temos os no-breaks, o plano de baterias e tal, os no-breaks não aguentaram, desligou o servidor, parou tudo, acabou.
para o servidor, acabou, não tem sistema, não tem prefeitura. E não é que parou o prédio da prefeitura, parou tudo, todas as unidades de saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Obras e tal. E eu ali, com o meu celular tocando, e eu procurando o gerador, procurando, enfim, tudo que eu podia. Eu fui para os seus bases, o problema não é meu, não fui eu que cortei energia na prefeitura. Que se dane, eu não vou pagar nada. Foi, eu acho que em 7 anos, foi o problema maior que eu tive. Não me tirou o sono, mas quase me matou. O pessoal voltava da industrialização, para secado lá no secador. Ah, sim, foi uma consequência de uma das chuvas também. Foi uma das chuvas também que, não satisfeito ter chovido no andar de cima, atravessou, porque lá tem alguns setores que tem tomadas no chão, e a água escorreu para essa tomada e foi para o setor de baixo e molhou, caiu pedra, você lembra, né? Da fiscalização e tal, você trabalhava na fiscalização. E de manhã eu cheguei lá, o setor alagado, tanto assim de água. Eu entrei no diretor lá, o senhor que trabalhava lá falou para mim: você vai tomar choque? Você vai que tome, vamos tirar esse computador, todo mundo atrás. Chover, tivemos que secar e cada monitor, porque a sorte é que se o computador estiver desligado, tem uma grande vantagem que se qualquer equipamento eletrônico, se ele estiver desligado mesmo, e ele molhar, se você secar ele direitinho, a possibilidade dele voltar a funcionar é muito grande. Nós tivemos essa sorte nesses computadores que molharam, que não chegou a estragar nenhum. Mas você chegar de manhã, seu trabalho, encontrar um setor alagado, os computadores todos molhados, a ponto de se erguer computador, escorrer água, geladeira. Isso é bem cansativo, é bem estressante, porque assim, a gente perde o ano inteiro. Isso tem uma frase uma vez que falava assim: a época de mexer no telhado não é quando está chovendo, é quando está de sol. Então agora está sol, limpa a cara, por favor. Mas a gente perde, mas não depende da gente, não é culpa da Sandra, não é culpa dessa parte. A gente perde e tal. Aí quando começa a chover, molha, toca, chove, escorre lá dentro, aí eles lembram. Bacana, várias coisas que você disse, isso não é só eu, mas isso estressa bastante a gente, tira bastante o sono. Aproveito que vocês falaram, então, a crise de vocês, e aí eu falo o que foi gratificante para vocês durante todo esse período de trabalho, cada um na sua área. O que é mais gratificante para vocês? Então, gente, assim, para mim, ver a pessoa ir morar na sua casa, né, e saber que está ali tudo certinho, dentro das normas. A pessoa vai, documenta a casa, pode documentar a casa, porque a gente, às vezes, né, tem imóveis, para vocês terem uma ideia, gente, assim, que é difícil de ser documentada, sabe? A pessoa conseguir vender, passar aquilo para frente. Por quê? Porque existem vários terrenos antigos na cidade, às vezes, que tem que fazer uma retificação diária, corrigir um projeto e tudo mais. Às vezes, só para vocês terem ideia, tem coisa aí que está em inventário, ou vai fazer inventário, que dá muito problema, entendeu? Então, assim, uma das coisas que eu, graças a Deus, eu consigo resolver. Tem pessoas que às vezes vêm até mim e falam: Sandra, ó, já fui em vários lugares e não consegui. Mas acho assim que vai com a experiência que você tem, né? Você vai acumulando aquela experiência e você consegue resolver isso para a pessoa. Então, a pessoa consegue ir lá documentar, às vezes é um inventário que está parado, uma coisa assim, ó, não consigo repartir o imóvel, né? Porque não consegue chegar no finalmente lá. Então, assim, isso é uma coisa assim, legal, que tem pessoas que chegam e falam, e principalmente essa questão assim, de você poder passar, ver a casa, ver a pessoa feliz, contente, né? Por exemplo, agora, tem uma cliente minha que ela mora nos Estados Unidos e a obra dela é muito difícil mesmo, ela em cima de umas pedras
e uns negócios lá e ela não tem tanto dinheiro assim. E aí, no fim das contas, só para vocês terem uma ideia, a gente mudou o projeto 3 vezes. Eu estou calculando pela terceira vez, fazendo cálculo pela terceira vez. E eu nem estou cobrando dessa vez. Por quê? Porque eu e o Pedro, até é um construtor, né? A gente chegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos mudar do jeito que tiver que mudar para ficar excelente, para ficar bom, e a gente nem vai cobrar, certo? Eu nem vou cobrar mais trabalho, porque eu quero que ela fique feliz, ela está lá longe, não tem problema, eu estou vendo que vamos fazer assim, que vai ficar excelente, eles estão confiando na gente, sabe? Agora acho que ela vai vir em setembro e tal, e aí a gente está mandando foto e tal, e aí eles falaram que estão super felizes, super contentes. Então, assim, o mais importante é você passar credibilidade para a pessoa, sabe? A pessoa acreditar no teu serviço, a pessoa falar, tranquila, eu sei que você está fazendo o melhor para mim, né? Então, acho que isso é o mais importante, porque, assim, gente, quando eu faço um trabalho, eu faço como se eu estivesse fazendo para mim, sabe? Eu me vejo no lugar da pessoa, tudo, assim, tanto na prefeitura também, quando a pessoa chega lá, eu procuro ajudar ao máximo, sabe? Porque tem muito, assim, que nem o Jefferson está falando, eu estou falando para vocês da minha área aqui como profissional, né, liberal autônomo, mas lá na prefeitura é outro capítulo da minha vida. A prefeitura, sim, quem trabalha lá, eu acho, até eu falo para o Eduardo, tem que ter vocação, sabe? Vocês não sabem quanto que é difícil trabalhar lá, assim, porque existem setores que simplesmente estão em decadência. Eu vou falar do meu setor de planejamento urbano, gente, lá faz 18 anos que eu trabalho. Então, assim, quando eu fui prestar o concurso, né, a moça falou assim, você não pode fazer inscrição, você é de menor, né? Eu tinha 18 anos, tinha mais. Mas ela estava achando que eu não tinha, né? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, lá na prefeitura, o setor onde eu trabalho, eram 2 engenheiros, há 18 anos atrás. Hoje, há 18 anos, depois de 18 anos, vocês sabem quantos engenheiros? 2 engenheiros. Agora fala para mim. É tenso. Eu acho que ainda o pessoal não entendeu o que é o planejamento urbano. Ninguém entendeu. Nem eu. Você não sabe como você chuta. Você é o time inteiro, né, Edu? Tem que chutar, fazer o gol e tudo mais. Chorando. É o desabafo. Mas assim, e é incrível, assim, né, que tem todos esses problemas. Eu já deixei, você perguntou, eu já deixei de dormir várias vezes, perdi o sono várias vezes com coisas da prefeitura, né? E só que eu gosto de trabalhar lá, sabe? Assim, eu amo trabalhar lá. Um dia até falei quando o Benedito estava lá, falei, Benedito, quando eu venho trabalhar aqui, é a mesma coisa que eu estar em uma festa. Eu não acredito, falei, tanto que eu gosto. Eu gosto de trabalhar aqui, eu gosto de resolver problema. Lá é só problema, gente. É só uma caixinha mesmo. Né? Então, assim, só que eu acho que Deus criou a gente para isso, né? E se não for para resolver problema, parece que, não sei, não tem graça. Então, assim, nossa, gente, assim, eu agradeço a Deus pela minha vida. E, assim, eu também, vou abrir um parênteses aqui, eu sou evangélica também, né? E sempre, assim, na minha adolescência, eu orava e pedia para Deus, sabe? Senhor, encaminha a minha vida, os meus passos, eu quero, dia a dia, tomar decisões que eu possa chegar onde o Senhor deseja que eu chegue, né? Eu quero ser uma pessoa exemplo, eu quero ser uma pessoa exemplo para a sociedade, para as pessoas, né? Eu quero ser uma pessoa de bem. E
Gente, assim, eu acho que a pessoa só é feliz quando faz o que gosta, sabe? Isso eu tenho certeza, porque eu passo em frente a um açougue e falo, gente, se fosse para me ser açougueiro, eu acho que essa pessoa é o vestido do mundo. Porque eu não tinha coragem de ficar aqui no mês sentindo esse cheiro, passando perto desse freezer aqui, eu não sei. Parabéns para você que é açougueiro, mas eu ia ser a pessoa mais infeliz do mundo. Então, assim, eu creio que Deus ouviu minhas orações e Deus sempre me encaminhou. Então, gente, assim, o que eu falo para vocês, se hoje eu me sinto uma pessoa realizada mesmo, sabe assim, me sinto uma pessoa privilegiada, abençoada por Deus, e a gente, como, assim, a gente cria um vínculo também, né, com as pessoas, né, que vão conversar com a gente, vão atrás da gente, os nossos clientes, a gente cria um vínculo muito grande, né, porque isso que o Eduardo falou, a gente tem que saber atender a pessoa, e no fim, naquele saber atender a pessoa, você acaba fazendo amizade com a pessoa, né, a gente acaba conhecendo, né, a vida da pessoa, a pessoa conta pra gente poder fazer um projeto para ela, né, então é uma coisa muito assim, abençoada, e eu fico muito feliz, né. Bom, a gratificação que eu tenho na minha área, como a Sandra disse, a prefeitura, e isso não digo só a prefeitura de Andradas, eu acredito que toda a prefeitura seja assim. O setor de informática é um setor muito complicado, porque algumas vezes não tem ainda a visão da importância da área de informática dentro de uma empresa, dentro de um órgão. Então nós temos assim equipamentos muito antigos, nós não temos uma disponibilidade financeira para melhorar isso muito grande. Nós temos uma equipe muito pequena para cuidar de um parque de tecnológico muito grande. Então, para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos hoje em 4 pessoas. Das 4, 2 trabalham do meio-dia às 6, que é o horário da prefeitura, e as outras 2 trabalham o dia todo por opção. E nós atendemos aproximadamente 400 computadores. Sendo que desses 400 eu tenho 74 localizados no prédio da prefeitura e os outros 326, se eu for fazer a conta, espalhados entre escolas da zona rural, escolas da zona urbana, unidades de saúde e por aí vai. Então, vocês imaginam tanto que a gente anda, tanto que a gente gosta. E mesmo assim, todas as manhãs quando eu chego na prefeitura, que eu vou lá passar o meu cartão para começar o meu dia de trabalho, eu vejo a funcionária sentada no computador, acessando o sistema, acessando o site do banco, conseguindo realizar a tarefa dela. O outro funcionário da escola, a moça da escola, que conseguiu ligar o computador, receber os e-mails, imprimir os documentos, os papéis, os trabalhinhos, que ela vai pular na escola. O funcionário do setor de obras, de oficina, que consegue lançar os dados que ele precisa para aquisição de peças, o funcionário da saúde que consegue fazer a ficha de atendimento do paciente que está na ficha, que está na fila para ser atendido. Então tudo isso me dá uma satisfação muito grande, porque eu sei que aquilo ali não é mérito meu, mas é mérito do setor que eu trabalho. Então, isso para mim é uma gratificação muito grande. Além disso, a confiança que essas pessoas depositam na gente, não só os funcionários da prefeitura, mas os clientes em particular que eu atendo, a ponto, por exemplo, de o sujeito, isso vários casos da pessoa só entregar o computador dela na sua mão. Às vezes você não pode atender ela de imediato. A prefeitura toma o meu dia todo. Eu chego na prefeitura, tem dia 7 horas da manhã e sai das 7 e 8 horas da noite, dependendo do caso extremo. E tem clientes meus, hoje mesmo aconteceu isso. Tem uma empresa de Espírito Santo Pinhal que eles são meus clientes. Um
computador do rapaz do financeiro lá, ele foi acessar um site que ele não deveria ter acessado e ele pegou um vírus no computador. Pois é. É a mesma aí isso foi na terça-feira, ele trabalhou em outro computador, deixou o computador quieto para mandar o computador para mim para arrumar para ele no final de semana, porque eu falei para ele, é impossível te atender essa semana porque eu não tenho tempo para isso, porque essa semana foi muito puxada, muito corrida, nós tivemos muitos problemas, certo? E a pessoa tem tanta confiança em você que ela espera, às vezes ela segura o problema dela a ponto de você ser aquela pessoa de confiança para colocar a mão no computador dela, porque ela sabe que você comigo, isso graças a Deus eu posso falar com muito orgulho. Eu já tive casos de computadores de clientes meus que tinha vários arquivos importantes, vários documentos importantes que não poderiam ser perdidos, não foram perdidos, não foram acessados por mim e não foram espalhados por aí. Em casos, nós já ouvimos falar, inclusive, não faz muito tempo, em Espírito Santo Pinhal, um técnico lá vazou umas fotos íntimas de um casal lá e deu uma belíssima confusão na empresa que ele trabalhava. Então, eu acho que a maior, assim, a recompensa maior que eu tenho é a confiança que todos depositam em mim e no meu trabalho, principalmente, entendeu? O sorriso da pessoa que fica feliz quando você resolve o problema dela, que muitas vezes ela está desesperada, que não está resolvendo, calma, peraí, vamos resolver, faz isso, faz aquilo, às vezes até por telefone você consegue resolver. Isso é muito gratificante. Então a gente já está chegando no horário, já, passando até o fim para cuidar, a filha, é verdade. Só falar uma coisinha. Pode subir. Gente, é o seguinte, para vocês só não pensarem, né, é o seguinte, lá na prefeitura, o cargo de engenheiro civil é somente 2. Existem outros engenheiros que trabalham lá, mas às vezes é tipo assim, tem um engenheiro que é desenhista, pra vocês terem ideia. Só que às vezes ele está num cargo de confiança, né? Existem cargos de confiança e esses cargos de confiança são ocupados também por engenheiros e arquitetos, tá bom? Então, só para vocês terem ideia, mas a função de engenheiro civil é somente 2 e até hoje é 2, tá bom? Bom, então, para encerrar, eu gostaria de, primeiramente, agradecer vocês essa honra para a gente, foi muito gratificante para nós aqui. O Eduardo, parabéns pela profissão, pelo profissional que você é, porque a referência que eu tive de você é a melhor da cidade, o melhor da cidade, assim. Quando a Sandra é uma profissional que a gente conhece de perto, que a gente trabalha junto com ela, a gente, eu, o Jefferson, a gente direto tá ligando para a Sandra lá pedindo um auxílio lá também para ela, profissional excelente também, que a gente tem boas referências. E agora, para encerrar, a gente gostaria de pedir para que todo mundo estivesse colocando em pé, que a gente vai estar orando, agradecendo a Deus pela vida deles e pedindo que Deus possa abençoar eles na vida, tanto profissional quanto na sua família também, sua vida pessoal. E eu gostaria que alguém estivesse a câmera do pastor ali. Eu pedi para ele estar orando pela vida deles. Só antes de orar, uma pergunta. Sim ou não só? O Juninho fez uma pergunta muito importante sobre educação. Acho que isso é muito importante. Financeiramente, dá para dar uma vida tranquila na profissão de vocês? Sim. Graças a Deus, né? E não dá. Então isso é importante. Então vamos fazer, fechando esses olhos, não tem igreja, como o Gustavo falou, a gente agradece. Só peço que ninguém vai embora. Vai ter só um recadinho após a oração. Pai, louvamos o teu nome pela vida
para santos que dedicam sua vida àquilo que eles fazem. E acima de tudo, ó Pai, amam aquilo que fazem. Fazem com carinho, dedicação, como passaram para nós. O Senhor abençoe suas famílias, esposa da Sandra, esposa do Eduardo, os filhos. Eles também, ó Pai, a cada dia possam sentirem, ó Pai, amados pelo Senhor, possam sentirem, ó Pai, tocados pelo Senhor, e que o Senhor estenda a sua bênção, nos abençoe. E no nosso meio que agora, ó Pai, que algumas pessoas estejam decidindo uma área ou outra, ó Pai, dessa profissão, que eles o façam, ó Pai, também com essa mesma dedicação, com esse mesmo amor, e que a bênção do Senhor seja sobre a vida do Eduardo, sua família, sobre a vida da Santa e sua família. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é uma fantasia, cada um de uma agradecia. Vou chamar para tirar a foto junto comigo, tem a Daya e a Isadora também. Então, os coordenadores. E tem um no meio, hein? Aí, tá aí, ó. Sorria, falou que não. Bom, então, pelo que você disse, ele tá ó, pastor. Os dois aqui viraram de boa atrás, assim, eles viraram pra cá e vou pra lá. Bom, não vai bem, não acabou. Vou apressado, tá louco. Então, mas só que a gente tá louco, você tem um pinguinho de educação agora, porque hoje é aniversário do Eduardo. Parabéns pra ele. Vai ter os profissionais da área de Direito e Administração, os profissionais já podem ser divulgados. Da área de Direito é o presidente da OAB das Cidades Advogadas, o Cássio Durati, e da área de Administração é um profissional que hoje ele mora em Espírito Santo Pinhal, mas ele é de São João, Matheus que conhece, é uma pessoa que já deu aula para mim, ele tem uma pós-graduação, já está fazendo mestrado ou doutorado, chama Marcos, ele vai estar aí com a gente também. Então, para semana que vem é a área de humanos, ou mesmo horário às 8h10. Certinho? Então, vamos. Eu vou fazer a foto aí. Ah, é foto. Todo mundo lá.